tudo bem com vocês? Quem me acompanha aqui, né, com a minha batalha contra o câncer desde 2023, eu fiquei de fazer um vídeo para falar, né, como tudo acontece, como a gente tem que se comportar. É assim, eu entendo que cada um tem uma reação diferente, mas o meu propósito aqui com esse vídeo é para acalmar as pessoas que foram recém-diagnosticadas, as pessoas que encontraram nódulo, para não ficarem tão assustadas, porque hoje eu sou prova viva de que o câncer tem cura. Vocês me viram aqui na pior fase, né? Deu careca, agora meu cabelo já até tá... Fiz até luzes, mechas nele, né? E a vida vai voltando ao normal aos poucos. Para mim, a única dificuldade que eu tô tendo agora é com o bloqueador hormonal. O bloqueador hormonal, ele realmente tira toda a força que você tem no corpo, porque imagina só que o hormônio é como se fosse um combustível para você viver. Quando o bloqueador ele tira todo o hormônio do seu corpo, praticamente você fica uma morta-viva, porque junto com a depressão, tá, gente? Porque tem gente que toma um bloqueador hormonal e não tem depressão. Eu, além de estar usando o bloqueador hormonal, eu tô fazendo tratamento de depressão, que eu tive depressão quando eu fiz a radioterapia, em julho do ano passado, né? Então, eu tô com depressão aí, com um tempo bem considerado. Mas, enfim, esse primeiro vídeo que eu vou fazer aqui é para as pessoas, para as mulheres, né? Porque câncer de mama, não posso falar outro tipo de câncer. Para as mulheres que recentemente descobriu o nódulo e tá naquela fase de fazer os exames. Eu vim aqui acalmar vocês, para que vocês não fiquem desesperadas, para que vocês não fiquem tristes, para que vocês tenham força para enfrentar, igual eu tive. Porque se não fosse a força que eu tive, na época eu nem tinha depressão, né? Se não fosse a força que eu tive e a vontade de viver, talvez seria mais difícil enfrentar tudo, porque é muito difícil mesmo, eu não vou mentir. Então, tudo começa assim. Você descobriu o nódulo. Você tá lá, né, palpando e descobriu o nódulo. Aí você vai e procura um médico. O médico vai te encaminha para fazer os exames, né? Mamografia junto com a ultrassonografia, porque trabalham em conjuntos, porque eles não pedem só um exame, eles pedem mamografia e logo após a ultra. Para mim, a mamografia, ela serve para mostrar as calcificações, porque na ultra, as calcificações do local onde está o tumor, ela não aparece. As calcificações, elas só aparecem na mamografia. Então, quando eu fiz a mamografia, tava lá o local calcificado. Aí, quando eu saí da sala da mamografia, eu fui diretamente fazer a ultrassonografia. Quando eu fiz a ultrassonografia, a gente sabe que fica aquela tela, né, na nossa frente. E eu já venho acompanhando os cistos, né, porque eu tinha cistos desde 2017. Então eu já sabia quando o cisto é normal, ele é redondinho, igual a bolinha de gude, redondinho. E todos os anos eu fazia, né, o check-up geral de 6 meses, normal, e sempre dava. E uma outra coisa muito importante, o cisto não vira tumor. Vou dar um exemplo, você desde mocinha tem um peitinho, aí tem um cisto, você vai morrer com aquele cisto e ele não vai virar tumor. O câncer, ele já nasce câncer, tá? Esse nódulo, ele já nasce cancerígeno. Isso é muito importante saber, porque eu não sabia. Porque para mim, os cistos, eles viravam câncer, mas não.
tirem isso da cabeça. O tumor, ele já nasce o tumor. Tanto que um mês antes eu fiz uns exames, eu fui na ginecologista e estava tudo normal. Eu não tinha nódulo, não tinha nada. Eu tenho um vídeo aqui explicando por que eu descobri que eu estava com nódulo, tá? Aí só vocês procuram, eu acho que é o segundo vídeo, se eu não me engano. Então, no momento em que eu tava fazendo a ultra, na hora que eu olhei pra tela, eu já sabia que eu tava com câncer. Só que o nosso subconsciente, ele quer acreditar que não, porque ninguém quer sofrer, né? Porque você pensa, nossa, eu vou passar por tanta coisa pra curar esse câncer, e se eu não conseguir curar, e se eu morrer, e se der metástase? Isso tudo passou pela minha cabeça ali, mas são pensamentos negativos que não te ajudam em nada. Então eu tô aqui para pedir para que vocês não ajam dessa maneira, porque torna tudo mais difícil, né? A gente sofre mais. Quando eu olhei para a tela, eu falei, estou com câncer, porque o nódulo era todo irregular, ele não era uma bolinha redondinha, então da ultrassonografia até a biópsia, né? Porque teve que fazer biópsia, porque ele foi um BIRADS 4, até BIRADS 3, não precisa fazer biópsia, né? E quando ela botou lá no laudo BIRADS 4 e encaminhou para biópsia, aí eu tive que fazer pro protocolo, né? Porque eu já sabia. Aí foi uma semana ali, eu orando, pedindo a Deus, né? Que seja feita a vontade de Deus, se eu tiver que passar por isso. A gente vai ter que enfrentar e mostrar que a fé em Deus move montanhas, né? Porque é o momento de você se pegar a Deus. E infelizmente nós seres humanos somos assim. Deus está ali presente a todo momento, tá? Você ora, você conversa, você pede muita coisa, né? Só que você esquece de agradecer. Então aquela semana ali esperando pela biópsia e tal, aí eu fiz a biópsia e eu acho que uma semana depois, porque foi uma época que eu peguei, era feriado, outubro, acho que era dia das crianças, né? Aí quando eu voltei na doutora, a doutora, ela foi assim, diretamente, ela não enrolou nem nada, ela abriu o exame assim na minha frente, ela falou, Dani, infelizmente você tá com câncer. Eu nunca vou mais esquecer desse dia. Porque eu não entendia absolutamente nada sobre isso. Eu nunca tinha estudado sobre isso, eu não sabia de nada, os nomes, os subnomes, subtipo. Então, eu só pensei assim, pô, será que já tá espalhado? Será que eu vou morrer? Aí eu tive uma crise de choro, porque eu não sabia com que eu tava lidando. E ela riu. Ela falou, para de chorar, você não vai morrer. A gente ainda tem outro exame para fazer para saber qual tipo de tumor te acometeu. E depois disso a gente vai fazer um outro exame para saber que são três exames, né? Para saber qual se é hormonal ou não e para saber se ele é Herceptin. Herceptin acho que é a injeção que a gente toma. HER2, isso. Se ele é HER2 positivo ou negativo. E o meu veio mais o agressivo, né? Que veio o positivo para os 2 hormônios e veio o HER2 positivo. Esse vídeo aqui, para não ficar longo, vou fazer outro, para vocês entenderem mais. O HER2 positivo é uma célula, é como se fosse uma célula, e quando ele é negativo, ele só tem uma janelinha que recebe o câncer. O HER2 positivo, ele é todo nele com essas janelinhas, que ele vai se espalhando mais rápido, né? O câncer. Então eu vou fazer um outro vídeo, que já tá acabando o tempo aqui, para acalmar as pessoas que acabaram de ser diagnosticadas. Tá bom? Beijo!